Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala conosco e ministra em nós, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Nos dê direção e nos dê orientação, ó Pai. Ó Espírito Santo, tu sabes o quanto nós necessitamos. Em tempos tão difíceis como estes, ó Deus, nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor guie nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. O autor de Hebreus, ele diz assim, ele começa dizendo, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. De quem ele está falando? Ele está falando, essa nuvem de testemunhas, são todos aqueles heróis citados no capítulo 11, os heróis da fé. E ele termina o capítulo 11 dizendo assim, homens dos quais este mundo não era digno. Olha, para mim é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Mexe comigo todas as vezes que eu leio, porque ele fala assim, homens dos quais este mundo não era digno. Foram homens que fizeram muita diferença neste mundo. Foram homens que não foram comuns. Fala que muitos foram cerrados ao meio, muitos morreram, apedrejados, muitos morreram cortados, crucificados, mas não cederam. Homens que estavam acima da qualidade humana. Homens que estavam acima do comum. Homens dos quais este mundo não era digno. Olha que coisa tremenda, né? É isso que Deus quer que você seja, que eu seja. Pessoas acima deste mundo. Pessoas que estejam acima do que está neste mundo. Deus não te chamou para ser comum. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para ser apenas uma pessoa nesta terra, mas Deus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Deus te chamou para ser uma pessoa que este mundo não é digno de você. Amém? Aí a gente pensa assim, nossa, deve ter sido homens sobrenaturais. Deve ter sido homens com um poder sobrenatural, tipo He-Man, tipo Homem-Aranha, tipo Superman. Homens, assim, acima da qualidade humana. Mas quando você vai estudar a Bíblia e quando você começa a ler a Bíblia, você vê que esses homens eram tão comuns quanto eu e você, tão falhos quanto eu e você, tão simples, comedor de arroz e feijão, naquela época não tinha arroz e feijão, né? Mas tão comedor de arroz e feijão quanto eu e você, pessoas simples. E o que mais me fascina na Bíblia é que a palavra de Deus, ela não cria heróis, não cria super-homens, mas ela conta e é honesta na vida de cada um. E aí você pega, de repente, um Noé que bebe e fica pelado. Você tem um Davi que, num dado momento da vida dele, em vez de ir para a guerra, ele dorme até tarde e aí olha o que não deve e cai em adultério. Você tem um Moisés que num dado momento lá bate com raiva na rocha, e a Bíblia fala que era um dos homens mais mansos da terra, mas naquela hora ele foi irado, né? E antes disso matou um egípcio.
Você tem um Elias, que é um homem que faz... Uma coisa interessante, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu lembrei de uma coisa. Elias é o homem que cura Naamã, manda Naamã dar 7 mergulhos, e no 7º Naamã sai curado. Sabe do que Eliseu? Volta a fita, apaga aí a fita. Eliseu libera uma palavra para Naamã, Naamã dá 7 mergulhos e sai curado. E você sabe do que Eliseu morreu? De uma enfermidade. Então nunca julgue nada. Deus sabe todas as coisas. Amém? Mas Eliseu, um homem que fantástico, um homem que fazia milagres tremendos, sinais sobrenaturais. De repente ele amaldiçoa os meninos só porque chamaram ele de calvo e vem uma ursa e mata os meninos. Olha que coisa. Nós temos um Abraão que mentiu. Nós temos um Paulo que brigou com Barnabé. Um Pedro que fez acepção de pessoa. E a Bíblia relata o defeito e a falha de cada um. Então fale quanto você e eu. O que fizeram destes homens, homens dos quais este mundo não era digno? Você sabe o que fez com que esses homens fossem acima da média? Você sabe o que fez com que esses homens fossem acima da média? Fossem homens dos quais este mundo não era digno? Primeiro, eles não ficaram justificando o erro deles. Saul passou a vida justificando o erro, perdeu o trono, perdeu a salvação e perdeu tudo. Quem fica justificando o seu erro não cresce, não amadurece. Eles não ficaram explicando o erro, eles consertaram, se arrependeram. Segundo, eles não desistiram da caminhada. Um erro não fez com que eles parassem no meio do caminho, parassem e desistissem da jornada. Quantas pessoas, porque cometeram um erro, porque fizeram algo errado, desistem do seu chamado, desistem do chamado de Deus e param e deixam de servir ao Senhor ou deixam de obedecer a palavra de Deus. Quantas pessoas erram e não se perdoam, e por não se perdoar, desistem. Esses homens, eles erraram. E o segredo não foi não errar, o segredo foi não desistir. Esses homens, eles erraram, mas eles não desistiram. Eles erraram, mas consertaram o que tinha que consertar e continuaram a jornada. Queridos, o que vai mover o coração de Deus ao seu favor não são as suas atitudes, que muitas vezes a sua atitude pode ser uma atitude errada, mas o que vai mover o coração de Deus ao seu favor é as intenções do seu coração. Muitas vezes nós erramos tentando acertar, nós erramos por falha, mas não erramos por motivação errada e não permanecemos nela. O que Deus quer que você faça, que você continue a caminhada. O que Deus quer que você faça, que você se arrependa todas as vezes que for necessário, que você conserte todas as vezes que for necessário, que você chore na presença dEle todas as vezes que for necessário, que você coloque a sua vida diante dEle todas as vezes que for necessário, reposicione a sua vida e continue a caminhada, porque Ele tem um propósito na sua vida, e Ele quer cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, e não deixa o diabo colocar minhoca na sua cabeça, e não deixa a culpa tomar conta da sua vida, e não deixa os sentimentos envolver a sua vida, porque muitos, fazendo isso, pararam no meio do caminho e não continuaram. Por isso, quando o autor de Hebreus fala, nós temos uma grande nuvem de testemunha, ele não está dizendo homens perfeitos, nós temos uma grande nuvem de testemunha, ele não está falando de pessoas de um nível espiritual, um nível acima, não, homens comuns como eu e você, mas que tiveram caráter suficiente para se consertar diante de Deus e diante dos homens e continuar caminhando. Tiveram a posição diante de Deus, diante dos homens, de falar assim, olha, nós vamos continuar, e consertaram. E Deus é maravilhoso, porque Deus não desiste da sua vida.
Assim como Deus não desistiu da vida deles, também não desiste da sua. Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem uma meta para você. Deus tem um alvo para a sua vida. E você já perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Aonde o Senhor quer que eu chegue? O que o Senhor quer que eu faça? Porque muitas vezes nós apenas vivemos e vamos tocando a vida, mas Deus tem um alvo para a sua vida. E fala assim: onde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Qual é o objetivo? O que o Senhor quer da minha vida? E Deus tem um propósito para a sua vida. Você nasceu debaixo de um propósito de Deus. E se você ama Jesus, tudo Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Até os seus defeitos. Ele vai tratar deles e vai te dar maturidade. Por isso que ele fala assim: olha, você tem exemplo de homens que venceram. Você tem uma nuvem de testemunha. E o conselho que eu dou para você nesta noite: olha para quem dá certo. Porque se você olhar para quem dá errado, a sua vida vai dar errado também. Olha para quem está funcionando. Porque se você olhar para os disfuncionais, a sua vida vai ficar disfuncional. Olha para quem está prosperando, porque se você olhar para quem está prosperando, você vai prosperar também. Olha para quem tem tido vitórias, porque se você se espelhar em quem tem vitórias, você também vai ter vitória. Ele está falando isso. Olha, você tem uma nuvem de testemunha, você tem um monte de gente aí, que apesar de ser falho, você tem um monte de gente aí que apesar de ser falho, comum, defeituoso, eles venceram. Eles não ficaram no erro. Olha para essas pessoas. Se espelhe nelas. Olhe para quem está indo para frente. Se você olhar para uma pessoa enroscada, você vai ficar enroscado. Tem gente que é travado. Tem gente que nasceu do avesso. Tem gente que é do contra, não é? Tem gente que é mais empacado que aquelas boas. Tem um irmão aqui, né? Uma vez eles fizeram um retiro. Agora lembrei de outra coisa, não tem nada a ver com a pregação. E fizeram um retiro, e o tema do retiro era Ide. E aí botaram o irmão aqui para pregar, né? Vários irmãos para pregar. O tema era Ide. Aí o irmão contou assim: eu estava lá trabalhando, eu vi lá um cavalo empacado, e o cara batendo no cavalo. E o cavalo não ia de jeito nenhum. Aí eu fui lá e disse assim: ide, cavalinho. Ide, cavalinho. E o cavalinho foi. O ide não era este, né? O ide é ide pregar o evangelho. Ele não entendeu direito o negócio, né? Mas tem gente que é que nem esse cavalinho, passa a vida empacado, né? E, querido, se você for se espelhar em quem é empacado, você vai ficar empacado. Se você for se espelhar em quem é derrotado, você vai ser derrotado. Se você for se espelhar em quem é do avesso, tem gente que nasceu do avesso. O cara é do contra. Você vai ficar do contra. Tem gente que é meio fora da casinha. Se você for olhar para aquela pessoa, você vai ficar fora da casinha. Olhe para quem funciona. Olha para quem está dando certo. Olhe para quem tem buscado ao Senhor e tem tido vitórias. Olhe para quem tem buscado ao Senhor e as coisas têm funcionado. Porque se você olhar para essas pessoas, a sua vida vai para frente. Amém? E aí ele fala assim: olha, portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Filho, entenda uma coisa: você vai passar a vida tentando se desembaraçar e se desembaraçando das coisas, o diabo vai passar a vida tentando te embaraçar. O dia que você estiver na glória, você não vai ter mais problema, mas enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver nesta terra, o diabo vai tentar te embaraçar.
As pessoas vão tentar te embaraçar, o pecado vai tentar te embaraçar, a sua alma vai tentar te embaraçar, a sua cabeça, a sua mente vai tentar te embaraçar. E se você não for uma pessoa esperta, se você não for uma pessoa inteligente, se você não for uma pessoa ativa, você vai ficar embaraçado e você vai passar a vida embaraçado. E tem gente que passa a vida embaraçado. Tem gente que se embaraça com as pessoas. Tem gente que se embaraça com o pecado. Tem gente que se embaraça nas coisas que o diabo arma. Tem gente que se embaraça com as emoções. Querido, entenda. Deus não te chamou para viver embaraçado. A nossa mente, muitas vezes, é um labirinto. A nossa mente, muitas vezes, é uma como que fala aquele negócio? Um ninho de marfagato. A nossa mente, muitas vezes, é um ninho de marfagato. Não sei o que é isso. Vem na cabeça. O que é marfagato? Hein? Sei lá. Deve ser algum trem assim. Tem gente que a mente, a nossa mente, se você deixar, ela vai te embaraçar. As tuas emoções. Não pense que tudo aquilo que você sente é certo. Tudo aquilo que você enxerga é verdadeiro. O diabo cria ilusão de ótica. O diabo muitas vezes cria situações e você enxerga as coisas do jeito que não é, e ele cria situações da forma que não é, e a gente muitas vezes fica com a alma embaraçada, e Deus não te chamou para viver embaraçado, você me entende? Que você tem que orar, você tem que tomar atitude, você tem que falar, eu não aceito e eu não vou viver embaraçado, e todas as vezes que tiver alguma coisa te embaraçando, você luta para se desembaraçar, porque se você não lutar para se desembaraçar, você se embaraça hoje com uma coisa, amanhã com outra, e você vai vivendo uma vida embaraçada, e uma vida embaraçada não chega em lugar nenhum. Desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. O diabo vai lançando peso na nossa vida. O diabo, ele lança culpa. O diabo lança situações da sua vida e sentimentos que te faz ficar pesado. E Deus não te chamou para viver assim. Entenda que quando você está sentindo isso, ou está vivendo isso, você está vivendo uma situação que não é propósito de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. É para isso que Deus te chamou. Para voar, para correr, para andar desembaraçado. Você me entende? E se você passar a vida se justificando, passar a vida se explicando, passar a vida embaraçado dos teus sentimentos, você não vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus te chamou para correr. Deus tem para você uma corrida, porque Deus tem pressa. Por que correr? Porque Deus tem muito para você. Se você andar, você vai pegar pouco. Se você andar, você vai conquistar pouco. E Deus tem muito e quer te levar longe. E só vai longe quem corre. Só vai longe quem corre. Por isso, corra. Deus quer te livrar de todo o peso, do pecado, do embaraço. Para fazer com que você corra. Porque Deus quer te levar longe. E lá na frente, você glorificar Ele pelas conquistas que Ele tem para a sua vida. Amém? Mas ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu estava no tabernáculo ontem e Deus começou a ministrar no meu coração que a nossa felicidade está no foco da nossa vida. A sua felicidade, o seu bem-estar, a sua satisfação, a sua realização está no foco da sua vida. E eu comecei, eu fico intrigado quando eu gosto de futebol, vocês sabem disso, não escondo isso. Torço para o melhor time do Brasil.
né, eu gosto de me espelhar nos vitoriosos, mas eu fico intrigado como, de repente, aparece a reportagem de uma pessoa que se dedica ao time mais do que nós nos dedicamos a Deus. O cara tem todas as camisas do time, todas as bandeiras, o quarto do cara, a coxa é do time, tudo é do time, né? Isso me intriga, né? Um dia eu fui num lugar e a pessoa é uma instituição, né? E a pessoa começou a me apresentar aquela instituição e me mostrar tudo da instituição, um orgulho muito grande, e realmente a pessoa faz com uma excelência muito grande. Enquanto ela me mostrava tudo aquilo, e ela estava muito feliz em me mostrar, e orgulhosa por me mostrar, e eu estava admirado de ver a organização daquela instituição, eu falava, meu Deus, toda a vida desta pessoa é esta instituição. Essa instituição é o Deus dela, é o Senhor dela, é a vida dela. E essas coisas começaram a me incomodar, e ontem eu estava no tabernáculo orando, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Que muitas vezes a pessoa, ela faz do futebol o foco da vida dela. Eu gosto de futebol, não jogo mais, porque o meu nível está acima, né? Gosto de assistir, né? Mas algumas pessoas fazem do futebol a vida delas. Elas vivem aquele time, vivem aquele clube lá, aquele time, é o Deus delas, é o foco da vida delas. Eu falei, gente, isso é muito ingrato. Porque o meu time, esse ano, foi campeão da Libertadores, mas há 5 anos atrás estava na segunda divisão. E quem me garante que daqui 3, 4 anos não vai estar na segunda divisão de novo? Não é? Já pensou? Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Se o time ganha, tua semana é uma bênção. Se o time perde, tua semana estragou. E você viver em função de um time, e se ele ganha, você está feliz, se ele perde, você está triste. Não é? Tem gente que o foco é a juventude. Eu vejo pessoas lutando para se manter jovem. E lutando desesperadamente para se manter jovem. Começa, bota botox, e puxa para cá, e puxa para lá, e faz não sei o quê. Porque o foco é a juventude, e ela vai perdendo a juventude, ela quer se manter jovem. E, queridos, a natureza não perdoa. A gravidade também não, vai descendo tudo. E não adianta. A pessoa que o foco dela é eu sou feliz se eu for jovem, ela vai ser uma pessoa velha e infeliz, porque vai ficar velho. Vai ficar velho. Eu, quando tinha farmácia, ia lá uma senhorinha, uma freguesa minha na farmácia, ela devia ter, eu tinha 20 anos, ela devia ter seus 50 e tantos anos. Mas ela era muito magrinha. Ela ia de shortinho e tomara que cai. Né? Eu ficava olhando para ela, falei, Jesus, é pior, porque parece uma jovem mal acabada. Não é? Porque aí fica assim, jeito de jovem, mas tudo estragado. Não é? E eu ficava olhando para ela, falei assim, eu acho que ela acha que ela é jovem, mas fica aquele negócio, sabe que nem aqueles desenhos que fica tudo borrado? Parecia um desenho borrado, né? Porque as coisas já não estão mais no lugar. Então o foco não pode ser jovem, porque você vai ficar velho. Você já não é. Não é? O foco da sua vida não é se manter jovem, porque nós vamos envelhecer. A gente vai, o cabelo cai, a barriga cresce, o papo desce. O olho empapuça, é a vida. Né? Então é melhor você ser uma pessoa feliz com a sua idade do que você focar numa juventude que não vai permanecer.
Tem gente, eu fui vereador durante 12 anos e algumas pessoas, o foco é a política. E vive política 24 horas. Meu irmão, eu tenho dó dessas pessoas. Porque se tem um trem atrapalhado, incerto e confuso é a política. E a pessoa, ela vive aquilo e sofre aquilo e vive crises. E a pessoa fica focada na política e ela não vai ser feliz nunca, porque aquilo ali é um desacerto. Tem pessoas que o foco é a igreja, a obra. Esse vai sofrer. Porque, queridos, a igreja ela é feita de gente. A igreja é feita de pessoas falhas. A igreja é feita, não tem ninguém aqui melhor do que Noé, que bebeu e ficou pelado, do que Paulo, que brigou com Barnabé, do que Pedro, que fez acepção de pessoas, do que Eliseu, que amaldiçoou os meninos. Nós somos iguais. E quando a pessoa, ela resolve, ela se converte, ela aceita Jesus, mas o foco dela é a igreja, ela vai sofrer. Porque ela vai se decepcionar. Ela vai se decepcionar comigo, ela vai se decepcionar com os outros pastores, ela vai se decepcionar com a igreja, ela vai vir no culto e não vai cantar o louvor que ela queria, ela vai ter uma expectativa que não vai ser cumprida. A igreja é falha, a igreja ela não é perfeita, a igreja não é do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, ela é do jeito que é. A igreja é do jeito que o pastor Jefferson quer, porque é ele que manda. Não é. As coisas não acontecem exatamente do jeito que eu quero. Porque você não controla. Vai. Você tenta ir controlando, mas vai. E seres humanos são seres humanos. Você não consegue catar todo mundo e fazer cada um ser do jeito que você quer. Então, uma igreja formada de gente, e cada um é de um jeito, as coisas não acontecem do jeito que eu quero ou do jeito que você quer. É do jeito que é. Porque um é de um jeito, outro é do outro. Um é de uma forma, outro é do outro. Eu, por mim, cantava só música de júbilo. Os irmãos de hoje não cantam. Vão fazer o quê? Eu fecho o olho e adoro a Deus. Por mim, nós ficamos pulando aqui, né? Apesar de eu não pular tanto. Mas a igreja não é o que eu quero nem o que você quer. E a igreja não é Deus. Nós confundimos Deus com a igreja. E a pessoa acha que servir a igreja é servir a Deus. Fazer a obra é uma coisa, Deus é outra. E nós confundimos as coisas. E a pessoa que foca na igreja, ela vai ter com certeza decepção. A pessoa que foca nos irmãos, ela vai com certeza se ferir. A pessoa que fica com expectativa, eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que a igreja fosse assado, eu queria que a igreja tivesse... Com certeza ela vai se decepcionar. Porque Deus é Deus, Ele é maravilhoso, mas a igreja, meus irmãos, é um grupo de irmãos, é uma família. Quem aqui tem problema na família? Quem aqui tem uma família que tem uns forobodó de vez em quando? Se uma família de 5 e 10 tem forobodó, uma família de 1000? Não é? Mas tem pessoas que se convertem e focam na obra. E não vão ser felizes. Eu vejo algumas pessoas que focam no trabalho. E aí é uma coisa interessante. Tem gente que foca em ganhar dinheiro. E eu já vi uma coisa muito engraçada em quem foca em ganhar dinheiro. Sempre vai estar feliz porque ganhou mais dinheiro que o outro, mas sempre vai estar infeliz porque tem quem ganhou mais. Sempre vai estar satisfeito porque ganhei mais que fulano, estou melhor que fulano, mas sempre vai olhar alguém que ganhou mais que ele e vai ser infeliz. Ele nunca vai ser plenamente satisfeito, porque sempre vai ter alguém.
que conseguiu mais do que ele. Tem gente que só pensa em trabalho. Tem gente que focou a vida inteira tanto em trabalho que quando aposenta morre. Porque perdeu o sentido da vida. Tem gente que foca no casamento. O seu cônjuge, se você focar a sua vida nele, você vai ser infeliz. Se você focar a sua vida no seu cônjuge, mulher, se você focar a sua vida no seu marido, toda mulher casa com namora príncipe e casa com sapo. Toda mulher casa achando que o cara é um príncipe e vira um sapo. É o contrário. Todo homem casa com uma mulher, marido, se você botar o foco na sua mulher, você vai ser infeliz. Porque não existe mulher que satisfaça 100% o marido e não existe marido que satisfaça 100% a mulher. Você me entende por que tem muita gente que aceita Jesus, é batizado e é infeliz? Porque está com o foco errado. Fica focando a vida onde não deve. Tem crente focando a vida na obra, tem crente que passa a vida focando no casamento e lutando para o casamento, engirizado com o casamento, e porque meu marido não muda, porque minha mulher não muda, porque tem que ser assim, não tem que ser assim, ela não vai mudar. Põe uma coisa na tua cabeça, sua mulher não vai mudar. Põe uma coisa na sua cabeça, seu marido não muda. Você casou com ele desse jeito, é desse jeito que vai morrer. Você entende? É isso aí, minha filha. Se você não enxergou direito, o problema é teu. Agora já foi. Casou. E Deus não vai pegar e mudar a pessoa porque você quer. Você me entende? Que a gente muitas vezes quer que a pessoa mude ao nosso sabor, ao nosso gosto, e Deus não está afim de catar a pessoa e mudar ela para te satisfazer. Você me entende? Eu tinha que ter olhado antes. Casou, dá glória a Deus. Porque Deus não vai... eu quero que ela mude assim, fica assado, cozido, que desse jeito. Deus não vai fazer isso. É ela. É ele. Sabe, o problema da nossa infelicidade não está aí. O problema da nossa infelicidade é você quer ficar focando numa coisa que não vai mudar, ou numa situação que vai te trazer infelicidade. Por isso que a palavra de Deus diz: olhai firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus, Ele é a fonte da sua alegria. Jesus é a fonte da sua satisfação. Jesus, somente Ele não vai te decepcionar. Somente Jesus pode preencher o seu coração plenamente. Só Jesus pode colocar na sua vida a satisfação, a alegria, o prazer que você precisa. Por isso que tem gente, ao longo da história, que sofreu, morreu, passou em campo de concentração, não teve tudo o que você tem, mas foi mais feliz que você, porque apesar de não ter tudo o que você tem, foi mais feliz que você, porque não olhou para as coisas, mas olhou para Jesus. Não fique olhando para as coisas, não fique olhando para as circunstâncias, não fique esperando que a sua mulher mude, que o seu trabalho melhore, que a obra mude e que o teu time de futebol ganhe. Olhe para Jesus, porque Ele é a fonte da sua alegria, do seu prazer. É nele que se você buscar o Espírito Santo vai satisfazer o seu coração. É nele que quando você busca, Ele vai fazer você transbordar. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Você continua sendo um vaso de barro, mas esse tesouro transborda dentro de você, que é o Espírito Santo. E quando você olha para Jesus, o Espírito Santo transborda dentro de você. E o mundo pode estar uma porcaria à sua volta, tudo pode estar ruim, mas você vai estar bem, porque a graça de Deus está dentro de você, porque você olhou para Jesus. Você me entende? Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falou assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foca em Jesus. Olha para Ele, foca nele, buscar em primeiro, coloca Jesus em primeiro lugar, o resto é acréscimo. Não faça do acréscimo prioridade na sua vida. Não lute
focado em coisas erradas, porque você nunca vai ter plena satisfação. O que traz paz no seu coração é a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entende o que é isso? Se você olhar para Jesus e crer nele, haverá uma água viva jorrando dentro de você. E se essa água viva está jorrando dentro de você, pouco importa o que está à sua volta. Não será tão importante para você. Se o teu time de futebol perder, não vai fazer muita diferença. Se a sua esposa ou seu marido não for tudo aquilo que você quer, também não vai te afetar tanto. Se o teu trabalho não é tudo aquilo que você deseja, também não vai te matar. Se a igreja, aliás, ao contrário, a pessoa que é assim, em vez de ficar lutando para mudar a igreja, ela transforma a igreja, porque a graça dela faz com que tudo em sua volta muda. Você entende, queridos, que muitas vezes a nossa insatisfação é justamente porque o nosso foco está na coisa errada. Nós falamos de Jesus, nós amamos a Jesus, nós fomos batizados em Jesus Cristo, mas muitas vezes o foco da nossa vida está errado. E a gente fica focado em coisas que nunca vai nos dar plena satisfação. A gente fica focado em situações que nunca vai dar plena satisfação. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Frustração. Mas confie no Senhor Jesus. Olhe para Ele. Sabe quem que te ama? Jesus. Sabe quem que é o único que foi capaz de morrer numa cruz por você? Jesus. Sabe quem ressuscitou? Jesus. Você sabe quem que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você? Jesus. Você sabe quem que te compreende plenamente? Jesus. Você sabe que quem, quando você falar, vai te ouvir e responder? Jesus. Sabe que quem vai pegar as tuas lágrimas e não vai deixá-las cair no chão, mas vai recolher as tuas lágrimas e levar para o céu? Jesus. Apocalipse 8 diz que as tuas lágrimas sobem com as suas orações. Lágrima por causa de casamento, por causa de trabalho, por causa de futebol, cai na terra. Mas a lágrima por causa de Jesus sobe para o céu. Não perde nenhuma. Você sabe quem vai te trazer paz no coração e segurança na sua alma? Jesus. Por isso que ele fala assim, olha, desembaraça de tudo e olhe firmemente para o autor consumador da fé. Você sabe o que vai acontecer comigo e com você? O diabo vai ficar assim, presta atenção em mim, tentando tirar a sua atenção e fazer com que você deixe de olhar para Jesus e olhe para as circunstâncias. Repete comigo, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Este mundo, enquanto você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, tirou os olhos de Jesus, afunda. Olhe para Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.